Essa é a lição para a supervisão dos líderes de célula, o discipulado para a liderança dos líderes de célula. E, na verdade, a gente está estudando essas lições não só com os líderes de célula, mas buscando que todos os discípulos cresçam e passem a liderar, seja no discipulado 1 a 1, seja numa célula, seja em algum ministério da vida da igreja. O crescimento para a liderança vale para todos no reino de Deus, mas tem um foco específico para a liderança, o cuidado dos líderes de célula. E nessa lição dessa semana nós vamos estudar sobre a humildade do servo líder, ou a humildade do líder que é servo. O propósito não é nomear líderes, mas termos um número cada vez maior de pessoas que são servos, liderando pessoas, liderando células, liderando sua própria vida, liderando sua família. E eu queria destacar para vocês algumas questões, alguns pontos. Primeiro, aquilo que eu vivo com Cristo será luz para os demais. Essa é uma essência do reino. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Aquilo que eu vivo, eu farei com que ilumine a vida de outros. Isso é liderança. Não é um título, não é uma capacidade de alguém de ser líder, não, é uma consequência simples, natural, de se a luz brilha em mim, vai iluminar o outro. Isso é a liderança. Se eu não posso liderar, é porque eu não posso me mostrar. Geralmente, quem não quer liderar é só porque não quer se mostrar. E eu repito, não estou falando de liderança assim, o cara, né? Título, condecoração, performance. Não, cada um tem um estilo, cada um tem uma personalidade. Alguns realmente não gostam de estar à frente de um auditório, à frente de um projeto, mas todos nós, se temos conteúdo, podemos iluminar alguém. A menos que a gente queira esconder alguma coisa, então a gente não quer muito estar à frente de ninguém. Não quer dar visibilidade ou estar em visibilidade. Eu queria desafiar você com esses pensamentos no início dessa lição. Aquilo que eu vivo com Cristo será luz para os demais. Ou, se eu não posso liderar, se eu não quero liderar, se eu me constranjo em liderar, é porque eu não quero me mostrar. Vergonha, constrangimento, às vezes até mesmo a ausência de conteúdo. Mas se eu e você formos cheios do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Vocês vão iluminar as pessoas. Vocês terão conteúdo para compartilhar. E isso é o que chamamos de liderança. Um filósofo disse assim, aquilo que eu não posso contar, não devo fazer. É um princípio simples de vida. Se eu não posso contar, então eu não devo fazer. Se é alguma coisa que ninguém vai poder saber, então é melhor não fazer. Se eu sou sábio, se eu sou discípulo de Cristo, se eu ando na luz, tudo o que eu faço pode ser mostrado. E minha mensagem foi errada para uma pessoa, mas ok, eu explico, não tem problema. Mas não era um segredo escondido que vai causar maior constrangimento, que vai ser Não. Tudo que existe na minha vida e na sua vida precisa estar na luz. Tem coisas que a gente não vai compartilhar com todos. Tem coisas que é para uma determinada pessoa, mas não tem nada que precisa ser secreto. Então, esse filósofo dizia, aquilo que eu não posso contar, não devo fazer. E eu gostaria de dizer outra coisa. Aquilo que eu faço, eu deveria contar. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu aplico na minha vida, eu deveria contar para alguém. Usando outra frase, as minhas riquezas vão suprir
quais necessidades? Alguém à minha volta vai poder receber uma porção do que eu tenho e vai ser abençoado. E isso é liderança. Eu quero insistir, liderança não é o título, não é a capacidade de uma pessoa, não é a reputação que alguém tem, não é o fato dele ser melhor do que outros. Não, liderança, para nós aqui, líderes de célula, ou o que eu estou compartilhando sobre liderar, diz respeito a se eu tenho a luz dentro de mim, ela vai iluminar outros. A não ser que eu não queira me mostrar, a não ser que eu ainda esteja governado por vergonhas, constrangimentos, complexos, ou que eu não tenha sido treinado, ou não tenha aprendido o conteúdo do reino. Mas se o Espírito de Deus habita em você, você vai iluminar alguém, você vai liderar pessoas. E esse líder é servo, e esse servo lidera. A palavra do Senhor diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na sua cidade, em Jerusalém, como no seu estado, na Judéia, ou até mesmo em estados vizinhos, Samaria, ou até mesmo aos confins da terra. E isso pode ser literal, isso pode ser simbólico. Não importa com quem, não importa em que situação, não importa em que condição, você e eu vamos ser testemunhas de Jesus. Um líder faz isso. Um líder conta às pessoas o que aprendeu do Senhor, o que vive com o Senhor, o que está acontecendo com a sua vida e pode servir de exemplo. Um líder faz isso. E todas as semanas nós estamos liderando as células, liderando o discipulado 1 a 1. Eu estou desafiando você a crescer na liderança no corpo de Cristo, porque aquilo que Deus colocou em você, aquilo que você está aprendendo do Senhor, aquilo que você está vivendo com o Senhor, precisa iluminar outras pessoas. Isso é o que chamamos de liderança. Essa é a nossa missão, esse é o nosso encargo, esse é o nosso privilégio. É a responsabilidade que eu e você temos como discípulos de Jesus. Ide e fazei discípulos. Ide e conduzir outros, iluminai a outros. Esse é o desafio meu e seu nesse ano da caminhada como célula. A minha pergunta central dessa lição é: você enxerga a liderança da célula ou o serviço aos irmãos como um encargo, um privilégio ou como uma obrigação? No modelo tradicional religioso, alguns pensam que é a obrigação do pastor. O pastor que tem que fazer, o pastor que tem que ser assim, o pastor que tem que dar aquilo, o pastor que tem... Não, mas segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é um privilégio de todo cristão. Ide e fazei discípulos, de todas as nações. O Asaf sempre menciona aqui uma frase, ele sempre usa essa expressão: servo é aquele que age como servo quando é tratado como servo. E essa lição desafia a mim e a você a sermos servos. Seja algo que o pastor pediu, seja algo que o seu líder de célula pediu, seja o compromisso que você fez lá atrás, de novo, outra célula, essa semana já chegou quinta-feira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ai meu Deus do céu, eu precisava, ai meu Deus do céu, não, Senhor, eu quero mudar a minha forma de pensar e eu vou experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque eu quero entender, eu sou um servo. Servo é aquele que reage como servo quando é tratado como servo. E ao mesmo tempo, eu lidero, porque o servo lidera e o líder serve. Eu estou ministrando isso a você, líder de célula. Eu estou ministrando isso aos presbíteros, aos pastores, aos irmãos, aquele que chegou agora e que vem para o corpo de Cristo para crescer e dar fruto. Você vai iluminar, você vai servir, você vai liderar. Nós devemos aproveitar na sequência de perguntas para reflexão e para o crescimento e responder também sobre qual passo daremos nesta semana para o crescimento na nossa vida de discípulos de Jesus, semelhantes a Ele, servindo aos irmãos. Davi era o rei de Israel. Nós estamos falando de um cargo político, de responsabilidade, de uma agenda assim intensa do rei da nação. Mas olha o que a Bíblia diz sobre Davi: encontrei Davi, servo meu,
com o meu santo óleo o ungi. Salmos 89, 20. Deus está dizendo, eu encontrei Davi, o rei ocupado, cheio de compromissos, tantos problemas, e não só as questões políticas da nação, mas também as guerras, tanta coisa, mas ele é meu servo. Então você que é muito ocupado, muito atarefado, sua vida está corrida, você chega muito tarde do trabalho, você vai dizendo para mim ou para o seu supervisor ou para qualquer outro irmão assim, olha, não está dando, nessa época da minha vida, não, eu não estou dando conta, então eu quero dizer a você que você pode mudar as coisas. Se Davi foi encontrado por Deus como servo, você pode dizer assim, eu vou ser encontrado pelo Senhor e pelos meus irmãos como um servo. A palavra do Senhor diz que Moisés era um servo. Salmo 105, 26. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Moisés, mesmo lá na fase dele no Egito, um filho da filha de Faraó, preparado para ser um príncipe, para ser, quem sabe, o próximo Faraó. Um homem culturalmente, administrativamente, socialmente, muito, muito atarefado, muito importante, mas servo do Senhor. Ou podemos olhar para ele na fase dos 40 anos no deserto, um sujeito na vidinha dele lá, ó, meu campinho, estou no deserto, estou cuidando da minha vidinha, estou quietinho no meu canto, não mexam comigo, foi encontrado por Deus como servo. Eu e você podemos ser servos, líder que serve e servo que lidera. Abraão foi levantado por Deus como servo, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Os profetas eram servos. Se Abraão, aquele patriarca, aquela pessoa assim tradicional, aquela pessoa assim já ancião, aquela pessoa assim cheio dos seus costumes, mesmo assim você pode ser um servo de Deus. Mas a Bíblia fala também dos profetas. Isaías capítulo 20, verso 3, então disse o Senhor, assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Se você pega a história de Isaías, tem umas coisas muito loucas. Hoje nem reconheceríamos Isaías como profeta, senão, meu Deus, que coisa louca isso aqui, 3 anos despido e descalço. Mas o profeta, a sumidade ou o louco, foram reconhecidos por Deus como servos, assim como Isaías, meu servo. Eu quero declarar você servo do Deus Altíssimo, servindo ao Senhor, liderando um grupo, liderando um pequeno grupo, uma célula, ou liderando no discipulado 1 a 1, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, liderando sua casa, seu casamento, liderando seu ministério, sua família, seu trabalho. Você é servo do Senhor. Enquanto alguns brincam, eu ouvi uma pessoa dizer assim, pois não, seu servo para os serviços leves. Enquanto alguns fogem do trabalho, não quero isso, não quero encargo, não quero compromisso, eu sou mais de ficar nos bastidores. Outros estão dizendo, como os profetas, como Moisés, como Davi, super atarefados, eu quero o serviço de frente, de linha de frente, eu quero servir o Senhor. E eu quero ministrar isso a você, que você seja essa pessoa que nesse ano vai dar muito fruto, liderando vidas, servindo vidas. E de novo, liderar não é ser o que tem o título ou a capacidade de liderança, mas aquele que diz, o que eu tenho, eu vou usar para iluminar outros. O que eu estou aprendendo e vivendo do Senhor, eu vou disponibilizar para que outros também sejam conduzidos. Nessa lição, eu e você somos levados a declarar diante do Senhor uma confissão pessoal. Eu me comprometo, Senhor, eu sou o seu servo e em tudo que for necessário, eu quero estar disponível. Eu quero ver, seja a minha reunião uma vez na semana, seja aquele grupo que eu estou cuidando, seja a minha vida durante a semana, ligando, cuidando, intercedendo, buscando, ajudando, seja no culto, seja em qualquer instância, Senhor. Eu quero ser um servo disponível para o Senhor. O apóstolo João diz em João 12, 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E se alguém me servir, o Pai o honrará. É honra para mim e para você liderarmos algo no corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz, em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Jesus decidiu, como eu e você podemos decidir, assumir a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Marcos também escreve, seu Evangelho, capítulo 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós estamos ampliando o número de homens e mulheres cristãos, discípulos de Jesus, nessa igreja local, que estão construindo um núcleo duro de servos. Estamos aqui para servir a cidade, para servir os que nos visitam, para servir aqueles que nos assistem pela internet, para servir os irmãos que se tornaram membros desta igreja, para servir os vizinhos que se converterão e virão para Jesus, para servir pessoas que virão para esta comunidade para seguirem a Jesus. Eu e você, uma equipe, um time de servos de Deus nesse lugar. Timóteo, capítulo 2, verso 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu discípulo, e ensinando a Timóteo a ser um servo, um líder. E está dizendo, existem alguns princípios, existem algumas características do servo. E aqui, uma delas que ele começa a dizer assim, você vai ser manso, você vai ser humilde, você vai ser sábio, você não vai contender, você vai servir as pessoas, você vai ser um canal de graça para as pessoas. E eu quero ministrar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não queremos ser líder para impor alguma coisa, do nosso jeito, nossa forma. Nós queremos servir. Nós queremos, ao servir, liderarmos, conduzirmos as pessoas para também serem discípulos de Jesus. É um desafio e é um privilégio. Na carta de Tito, no capítulo 1, verso 1, nós lemos assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo estava escrevendo a Tito e Paulo está dizendo, servo do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, nós lemos, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro, apóstolo Pedro, servo. Se Jesus foi servo, Paulo, o apóstolo Paulo, também se fez servo. Pedro, o apóstolo Pedro, também se fez servo. Eu, você, nos fazemos servos. Judas também escreve, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, servo. Eu e você temos a alegria, a honra, o privilégio de dizer, eu sirvo ao Senhor nesta igreja. Eu sirvo ao Senhor liderando uma célula. Eu sirvo ao Senhor discipulando alguém. Eu sirvo ao Senhor atendendo na cozinha. Eu sirvo ao Senhor atendendo na portaria. Eu sirvo ao Senhor limpando a rua. Eu sirvo, não importa como. Eu e você dispostos a servir ao Senhor. Romanos capítulo 14, verso 18, nós lemos assim, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. 1 Pedro, capítulo 4, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força
que Deus supre. E aqui uma observação, não é na força do meu braço, não é na força do seu braço, não é na competência, não é no talento, não é na oportunidade, é alguém que se dispõe a servir. Fará na força de Deus que supre. E eu ministro sobre você. Você ter alegria. Eu poderia dizer de uma forma bem humana o orgulho de dizer eu sirvo a Deus nesta igreja e eu sou um líder de célula e eu me importo, eu me interesso, eu cuido dessas pessoas, eu cuido de um, eu cuido de dois, ou eu cuido da célula, ou eu quero cuidar de uma célula. Porque eu entendi o privilégio, a honra que é servir ao Senhor. Se alguém serve, faça-o na força de Deus que o supre. Mateus capítulo 18, verso 1, nós lemos assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. A simplicidade, a disponibilidade de uma criança. Esse é o meu padrão, esse é o seu padrão, para nós nos tornarmos quem serve. Em Lucas, nós lemos ainda, capítulo 22, verso 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Eu e você servos, liderando. Eu e você líderes, servindo. Meu irmão, a nossa expectativa a seu respeito na vida da igreja local é de que você seja um discípulo, cada dia mais semelhante a Jesus, cada dia mais servo de Jesus. Seus dons, seus talentos, sua disponibilidade, seu tempo, seus recursos, seu conhecimento, seu coração, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Eu quero compartilhar as 4 perguntas dessa lição. Você vai estudando essa lição e você, durante a semana, assiste o vídeo e no encontro na quinta-feira, ou se fizerem um encontro de discipulado dos líderes em algum outro momento, vocês vão conversar em torno dessas 4 lições, ou dessas 4 perguntas. Você enxerga a liderança da célula ou o serviço aos irmãos como uma obrigação ou como um encargo e privilégio? Qual passo você dará nesta semana ainda para o crescimento como discípulo de Jesus, semelhante a Ele, servindo aos irmãos? Qual característica de Jesus como servo mais te inspira? Última pergunta: quem é o irmão ou irmã da sua célula que tem um potencial para servir no corpo de Cristo e pode ser discipulado por você mais de perto? Senhor, nessa lição, nesse encontro, seja agora, enquanto meus irmãos assistem o vídeo ou leem o texto, seja na hora do encontro, da reunião, na quinta ou em algum outro dia da semana, Senhor, que cada um de nós possamos crescer nesse tempo, nessa convicção do privilégio, da honra, de fazer coisas simples, talvez algumas coisas que ninguém vê, que ninguém vai elogiar, que ninguém vai reconhecer, mas fazer para o Senhor, para os irmãos, servindo em amor. De uma forma muito específica nessa lição, Senhor, a liderança da célula. Fazer não apenas com uma alegria pessoal, uma autorrealização, mas como um encargo. Senhor, fazendo o melhor para que outros também cresçam como discípulos e possam liderar como servos do Senhor, na vida da igreja, no ambiente de trabalho, na família, na vizinhança, em qualquer lugar por onde passarmos, em nome de Jesus. Cubra-nos, ensina-nos, guia-nos, toma-nos pela mão, muda a nossa forma de pensar, Senhor, trabalha em nós, porque nós queremos ser cada dia mais semelhantes a Jesus, que não se exaltou, se humilhou e se fez como servo. Obrigado, Jesus.
Amém, Senhor.